Quando alguém te rejeitar, use isso a seu favor. 9 truques do estoicismo. A rejeição tem um poder brutal sobre a mente humana. Em poucos instantes, ela desorganiza emoções, distorce pensamentos e faz uma pessoa questionar o próprio valor com uma velocidade assustadora. Basta um afastamento, uma frieza inesperada, uma ausência de reciprocidade e aquilo que parecia firme por dentro começa a vacilar. O coração acelera, a mente cria perguntas sem resposta. O ego se sente ferido. E a pessoa rejeitada passa a lutar não apenas contra a dor do momento, mas contra a humilhação silenciosa de não ter sido escolhida. É aqui que muitos se perdem. Não porque a rejeição seja o fim de algo grandioso, mas porque ela toca exatamente na parte mais frágil de quem ainda depende da aceitação alheia para se sentir inteiro. Quase ninguém foi ensinado a lidar com isso com maturidade. A maioria aprendeu a buscar validação, a associar valor com aprovação, a confundir atenção com importância e a medir a própria força pela forma como é recebida pelos outros. Por isso, quando alguém rejeita, o impacto não fica só no fato, ele invade a identidade. A pessoa não pensa apenas fui rejeitado, ela pensa não fui suficiente, não fui bom o bastante, não fui interessante o bastante, não fui digno de permanecer. É nesse ponto que o sofrimento se multiplica, porque o acontecimento externo se transforma em ataque interno. O que veio de fora entra para dentro e começa a governar a forma como a pessoa se vê, se sente e reage. O estoicismo entra nesse cenário como uma ruptura com essa fraqueza emocional. Não para ensinar frieza artificial, não para transformar dor em pose, não para convencer você de que sentir é sinal de fraqueza. O estoicismo ensina algo muito mais exigente. Ensina que a dor pode ser real, sem se tornar dona da sua mente. Ensina que a rejeição pode atingir o ego, sem definir a sua identidade. Ensina que o comportamento do outro pertence ao outro, mas a forma como você interpreta, suporta e transforma isso pertence a você. E essa diferença separa pessoas que desmoronam de pessoas que amadurecem. Se você não entende isso, a rejeição vira veneno. Se entende, ela vira disciplina. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um homem cercado de pressão, perda, traição, instabilidade e expectativas esmagadoras. E ainda assim, insistia em uma verdade poderosa. A mente pode preservar sua ordem mesmo quando o mundo age de maneira incômoda, injusta ou decepcionante. Epicteto foi ainda mais direto ao mostrar que o sofrimento humano cresce quando tentamos controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. A escolha do outro não está nas suas mãos. O interesse do outro não está nas suas mãos. A presença do outro, a decisão do outro, o apego do outro, nada disso está sob seu domínio. Mas a sua postura está. A sua interpretação está. A sua dignidade está. O seu governo interior está. E quando você perde isso de vista, começa a implorar por controle, onde só existe ilusão. A maioria das pessoas, quando é rejeitada, tenta recuperar rapidamente o que perdeu. Quer resposta, quer explicação, quer fechamento, quer reconhecimento, quer algum sinal de que ainda tem valor. Só que nesse movimento se humilha ainda mais, porque continua entregando ao outro o poder que deveria recuperar dentro de si. Em vez de usar a rejeição como espelho, usa como sentença. Em vez de observar o que a dor revelou, corre atrás de alívio imediato. Em vez de crescer, negocia dignidade por migalhas emocionais. Esse é o erro mais caro. Toda vez que você corre para fora buscando cura para uma ferida que nasceu da dependência externa, aprofunda a escravidão que te machuca. Este vídeo não foi feito para ensinar vingança emocional, manipulação silenciosa ou indiferença teatral. Foi feito para algo mais raro e mais valioso.
Foi feito para mostrar como a rejeição pode se transformar em vantagem quando você deixa de tratá-la como humilhação e começa a tratá-la como revelação. Revelação das suas dependências ocultas. Revelação do lugar onde sua identidade estava fraca. Revelação do quanto a sua paz ainda estava apoiada em fatores que você não controla. E essa descoberta, por mais dura que seja, pode marcar o início de uma mudança profunda. Porque quem aprende a usar a dor como lucidez, deixa de ser governado pelo impulso, pela carência e pelo medo de não ser escolhido. Ao longo deste conteúdo, você vai entender 9 movimentos estoicos que transformam a rejeição em crescimento, clareza, autocontrole e poder interior. Não para que alguém se arrependa de ter te perdido, não para parecer forte diante de quem te descartou, mas para que você nunca mais precise se desmontar por causa da decisão de outra pessoa. Esse é o ponto central. A verdadeira força não nasce quando o mundo te aceita. Ela nasce quando o mundo te contraria e ainda assim você permanece inteiro. Quando alguém te rejeita, a vida está mostrando com brutalidade onde a sua mente ainda precisa amadurecer. E se você tiver coragem para olhar isso sem fugir, sem implorar e sem se diminuir, a mesma dor que hoje te abala pode se tornar a matéria-prima de uma versão sua muito mais sóbria, firme e impossível de manipular. Quando alguém te rejeita, o que dói nem sempre é a perda da pessoa. Na maioria das vezes, o que realmente machuca é a descoberta cruel de que uma parte do seu valor estava nas mãos de alguém que nunca teve a obrigação de te reconhecer. É exatamente aqui que quase todo mundo se perde, porque no instante da rejeição, a mente não sofre apenas pelo que aconteceu. Ela monta um tribunal interno. Você se julga, se diminui, se compara, se interroga, tenta entender o que faltou, o que sobrou, o que poderia ter feito de outro jeito. Mas o estoicismo exige uma coragem que poucos têm. A coragem de olhar para a dor e dizer: isso não revelou meu fracasso. Isso revelou onde eu ainda estava emocionalmente dependente. Esse é o primeiro ponto que precisa entrar na sua mente com força. A rejeição expõe onde a sua identidade foi terceirizada. Ela mostra onde você deixou de se pertencer para tentar existir dentro do olhar de outra pessoa. Enquanto você acredita que precisa ser aceito para se sentir suficiente, continua vivendo como um mendigo emocional. Pode ter postura, aparência, inteligência, talento. Pode até parecer forte por fora, mas por dentro continuará vulnerável ao humor, à opinião e à ausência de quem nunca teve o direito de definir quem você é. Essa é uma prisão silenciosa. Quem precisa ser escolhido para se sentir valioso já entregou o próprio centro. A maioria das pessoas não percebe quando começa a terceirizar a própria identidade. Isso acontece devagar. Primeiro, quer ser vista. Depois, quer ser confirmada. Em seguida, passa a organizar as próprias emoções conforme os sinais que recebe. Um gesto anima. Um silêncio derruba. Uma aproximação acende esperança. Um afastamento cria desespero. E sem perceber, toda a estabilidade interior passa a depender de fatores externos. O problema é que tudo o que vem de fora também pode sair. E quando sai, leva junto a falsa sensação de valor que havia sido construída sobre essa base frágil. É por isso que a rejeição parece tão devastadora. Ela não destrói apenas uma expectativa. Ela revela que sua paz estava apoiada em terreno alugado. Epicteto ensinava que o sofrimento cresce quando confundimos o que depende de nós com aquilo que pertence ao mundo externo. A decisão do outro não depende de você. A percepção do outro não depende de você. O interesse do outro não depende de você. E ainda assim, quantas pessoas constroem a própria dignidade como se tudo isso fosse a medida final do seu valor? Quantas pessoas acordam e dormem emocionalmente reféns da resposta que não veio?
da mensagem fria, da ausência de reciprocidade, do silêncio de alguém que já mostrou de alguma forma que não pretende ficar. Isso não é amor. Isso é dependência disfarçada de esperança. E enquanto você chamar essa prisão de sentimento nobre, continuará sofrendo como alguém que entrega as chaves da própria mente para quem nunca prometeu cuidar dela. A verdade que poucos aceitam é dura, mas libertadora. Quando a rejeição te desmonta por completo, o problema não está só no que o outro fez. O problema está no quanto da sua identidade você depositou naquela possibilidade. Você não está apenas perdendo alguém, está perdendo a versão de si mesmo que imaginou existir através daquela aprovação. Está sofrendo não só pela pessoa, mas pelo espelho que ela representava, pela fantasia de ser suficiente aos olhos dela, pela ilusão de que, se fosse aceito, tudo dentro de você finalmente se organizaria. É por isso que a dor parece tão grande, porque junto com a rejeição desaba também a narrativa que o seu ego construiu. Marco Aurélio jamais diria para você correr atrás daquilo que te desestabiliza. Ele lembraria que um homem sábio não se mede pela recepção que encontra no mundo, mas pela ordem que mantém dentro de si. Essa é a virada que transforma a rejeição em força. No momento em que você entende que a dor revelou um ponto de escravidão interior, para de perguntar por que o outro não te escolheu e começa a perguntar por que você dependia tanto dessa escolha. Essa pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de observador. E quem aprende a observar com lucidez começa a recuperar poder. Existe uma diferença imensa entre sentir a dor da rejeição e se ajoelhar diante dela. O estoico não nega o impacto. Ele não finge indiferença barata. Ele não diz que não sentiu nada. Ele sente, mas não entrega sua dignidade ao que sentiu. Ele transforma a ferida em diagnóstico, onde eu ainda buscava validação, onde eu ainda precisava ser aprovado para me sentir inteiro, onde eu ainda negociava meu valor em troca de atenção. Essas perguntas valem mais do que qualquer explicação que o outro poderia te dar, porque a resposta mais importante nunca esteve na boca de quem te rejeitou. Sempre esteve escondida dentro do apego que você não queria encarar. Muita gente passa a vida inteira repetindo o mesmo padrão. Muda o rosto, muda a história, muda o contexto, mas a carência continua a mesma, sempre esperando ser escolhido, reconhecido, confirmado, sempre construindo valor a partir de fora, sempre sensível demais à perda daquilo que nunca controlou. E depois chama isso de azar, de dedo podre, de decepção. Mas o estoicismo chama isso pelo nome certo: falta de governo interior. Porque quem governa a própria mente sofre, sim, mas não se dissolve. Pode ser ferido, mas não se abandona. Pode ser rejeitado, mas não transforma a rejeição em sentença contra si mesmo. Grave isso com firmeza. A rejeição não define o seu valor. Ela revela onde o seu valor ainda não foi assumido por você. E enquanto essa lição não for aprendida, qualquer ausência terá poder demais. Qualquer recuo te atingirá fundo. Qualquer silêncio parecerá uma humilhação. Mas quando você compreende que sua identidade não pode morar na aceitação de ninguém, algo dentro de você começa a endurecer com sabedoria. Você para de implorar por presença, para de se explicar em excesso, para de correr atrás de quem já demonstrou distância. E pela primeira vez começa a voltar para si com respeito. Esse é o primeiro truque do estoicismo diante da rejeição. Não perguntar apenas quem foi embora. Perguntar o que dentro de você foi embora junto. Porque talvez o que caiu não tenha sido o amor.
Talvez tenha sido a máscara, talvez tenha sido a fantasia, talvez tenha sido a dependência escondida por trás do desejo de ser aceito. E quando essa ilusão cai, por mais doloroso que seja, nasce a chance rara de reconstruir sua identidade em um lugar muito mais sólido. Não no olhar de alguém, não na resposta de alguém, não na presença de alguém, mas em algo que a rejeição não pode tocar. Depois da rejeição, quase todo mundo comete o mesmo erro. Em vez de olhar para dentro e entender o que a dor está revelando, corre para fora em busca de explicações. Quer saber por que aconteceu, o que mudou, onde errou, o que poderia ter dito, feito ou evitado. A mente rejeitada se torna investigadora de sinais, viciada em detalhes, obcecada por respostas que, no fundo, raramente curam. E aqui está uma verdade dura que o estoicismo obriga você a encarar. A explicação que você procura no outro quase nunca é o que realmente precisa. Porque o que te prende não é apenas a falta de resposta. É o vínculo emocional que ainda continua exigindo alimento. Buscar explicação parece maturidade, mas muitas vezes é só apego tentando se disfarçar de lucidez. A pessoa diz que quer entender para seguir em paz, mas por dentro ainda espera reabrir a porta, reacender a conexão, provocar uma resposta mais calorosa, sentir que ainda tem importância. Chama isso de fechamento, mas na maioria das vezes é apenas resistência ao fim. E enquanto você não enxerga isso, continua se enganando. Continua chamando de necessidade de clareza aquilo que, na verdade, é dificuldade de aceitar que alguma coisa acabou sem te entregar a conclusão emocional que você desejava. Esse é o segundo truque do estoicismo diante da rejeição. Não corra atrás de explicações. Estude o seu apego. Porque a pergunta mais importante não é por que o outro se afastou. A pergunta mais importante é por que esse afastamento ainda tem poder tão grande sobre o seu equilíbrio. Enquanto você insiste em fazer da conduta do outro o centro da sua análise, continua prisioneiro daquilo que não controla. Mas quando desloca a atenção para o seu apego, começa a recuperar território interior. E isso muda completamente o jogo. Pela primeira vez, você deixa de perseguir respostas externas e começa a investigar as correntes invisíveis que estavam prendendo sua paz. O apego raramente se apresenta com esse nome. Ele prefere usar máscaras mais nobres: esperança, intensidade, conexão, insistência, amor. Mas, por trás dessas palavras, muitas vezes existe apenas uma dificuldade silenciosa de soltar aquilo que alimentava o ego, a expectativa e a fantasia. O apego não quer só a pessoa, quer a continuidade da sensação que a pessoa produzia, quer manter viva a possibilidade, a imagem mental, a expectativa de reciprocidade. É por isso que o silêncio do outro machuca tanto. Não porque ele apenas se calou, mas porque o seu mundo interno ainda continuava fazendo planos em torno de uma presença que já estava se retirando. Sêneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase se torna quase brutal quando aplicada à rejeição, porque uma parte enorme do sofrimento não vem do fato em si, mas do que a mente fabrica depois dele. A conversa que você gostaria de ter, a resposta que gostaria de ouvir, a explicação que pareceria justa, o cenário em que tudo se esclarece, o momento em que o outro reconhece seu valor. O apego vive dessas cenas imaginárias. Ele transforma a ausência em narrativa, silêncio em enigma, frieza em mistério. E quanto mais você alimenta isso, mais distante fica da única coisa que poderia te libertar. Aceitar o real como ele é, sem tentar obrigá-lo a se curvar à sua necessidade emocional. Muita gente destrói a própria dignidade depois da rejeição, porque não suporta a sensação de ter ficado sem explicação.
insiste em conversar de novo, manda mais uma mensagem, tenta parecer racional, tenta mostrar maturidade, tenta fechar a história com elegância. Mas por trás de muitos desses gestos, existe apenas uma alma ainda implorando para não ser deixada sem resposta. O estoico enxerga isso com firmeza. Ele entende que nem todo silêncio precisa ser interpretado. Nem toda ausência precisa ser decifrada. Nem todo fim precisa vir acompanhado de uma justificativa que satisfaça o seu coração. Às vezes, a vida não entrega fechamento, entrega apenas fato. E crescer é suportar o fato sem exigir que ele venha embrulhado do jeito que o seu ego gostaria. Epicteto insistia que a liberdade começa quando paramos de depender do que não está sob nosso poder. A explicação do outro não está sob seu poder. A honestidade do outro não está sob seu poder. A clareza do outro não está sob seu poder. Você pode passar dias, semanas ou meses tentando arrancar de alguém uma resposta que organize aquilo que está confuso dentro de você. Mas mesmo que essa resposta venha, talvez não cure nada. Porque o centro do problema não está apenas na informação que faltou, está no apego que continua esperando alívio vindo de fora. E enquanto esse apego estiver no comando, qualquer explicação será insuficiente. Você não quer só entender, quer se sentir restaurado pela fala de quem te abalou. E isso é uma armadilha. O caminho estoico é mais desconfortável, mas muito mais poderoso. Em vez de perguntar ao outro o que aconteceu, pergunte a si mesmo o que ainda te mantém preso. É medo de não ter sido suficiente, é necessidade de aprovação, é dificuldade de aceitar a perda de controle, é orgulho ferido, é carência antiga sendo ativada de novo. Essas perguntas são mais valiosas do que qualquer justificativa alheia, porque não alimentam ilusão. Iluminam a raiz, e quando você enxerga a raiz, começa a tratar a causa em vez de perseguir sintomas. Existe uma força silenciosa em aceitar que você não terá todas as respostas. E mais silenciosa ainda é a força de não precisar delas para seguir inteiro. Isso não é frieza, isso é maturidade. Isso é entender que o outro pode ter partido sem clareza, sem coragem, sem respeito, sem explicação suficiente. Mas nada disso autoriza você a abandonar a si mesmo em troca de mais uma tentativa de compreensão. A sua paz não pode depender da capacidade alheia de encerrar algo com sabedoria. Se depender, você estará sempre vulnerável à confusão emocional dos outros. Guarde isso com força. Há uma diferença entre buscar verdade e mendigar alívio. A maioria das pessoas não percebe quando cruza essa linha. Começa querendo entendimento e termina se humilhando por migalhas emocionais. O estoico não faz isso. Ele aceita que algumas perguntas continuarão sem resposta, mas se recusa a continuar pequeno por causa delas. Ele entende que o vazio deixado pela rejeição não será preenchido pela explicação perfeita. Será preenchido pela reconstrução da própria estabilidade. E essa reconstrução começa no instante em que você para de perseguir a fala do outro e começa a estudar, com coragem, a dependência que o silêncio dele revelou dentro de você. Uma das partes mais cruéis da rejeição é que ela raramente destrói apenas um vínculo. Na maioria das vezes, ela destrói também uma fantasia. É por isso que a dor parece tão desproporcional. Porque você não sofre apenas pela pessoa que se afastou. Sofre pelo futuro que imaginou, pela narrativa que construiu, pela versão da vida que começou a existir dentro da sua cabeça antes mesmo de existir na realidade. O estoicismo exige que você encare isso sem adornos. A rejeição não revela verdades ocultas sobre o seu valor. Ela revela ilusões ocultas sobre aquilo que você estava projetando. Esse é o terceiro truque. Entender que a rejeição revela fantasias, não sentenças definitivas sobre quem você é. A maioria das pessoas, quando é rejeitada, transforma o ocorrido em diagnóstico pessoal.
Pensa que foi descartada porque não era suficiente, porque faltava beleza, inteligência, carisma, importância. Mas essa interpretação nasce de uma mente ferida, não de uma análise lúcida. O que realmente foi ferido, muitas vezes, não foi a sua essência. Foi a história que você havia inventado em torno daquela relação, daquela aproximação ou daquela possibilidade. E quando essa história morre, o ego sente como se uma parte da própria identidade tivesse sido arrancada. A mente humana tem um talento perigoso para completar espaços vazios com imaginação. Um gesto se torna promessa. Uma conexão vira destino. Uma conversa se transforma em expectativa. Um período de intensidade já basta para criar dentro da cabeça uma estrada inteira que nunca chegou a existir fora dela. De repente, você não está mais lidando apenas com o presente. Está lidando com um futuro mental que já foi decorado, habitado e emocionalmente investido. Quando a rejeição vem, ela não quebra só o agora. Ela quebra tudo o que você já vinha vivendo por antecipação. Por isso, o impacto parece maior do que o fato. Porque o fato era mas a fantasia era enorme. Sêneca tinha razão ao advertir sobre os sofrimentos produzidos pela imaginação. Poucas dores mostram isso com tanta clareza quanto a rejeição. A pessoa se afasta e imediatamente a mente começa a reconstruir cenas. O que teria acontecido se tivesse sido diferente? O que poderia ter existido? Como seria se tivesse dado certo? O apego passa a chorar não só o que perdeu, mas o que nunca chegou a ter. E esse tipo de dor é traiçoeiro porque parece profundamente real, mas muitas vezes está alimentando a ausência de algo que só existia como projeção emocional. O estoico observa isso com severidade. Ele entende que sofrer por uma fantasia é continuar ajoelhado diante de uma mentira que a própria mente ajudou a criar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo da necessidade de ver as coisas como elas são. Essa é uma disciplina brutal, especialmente quando o coração quer enfeitar o real. Ver as coisas como são significa admitir que nem toda conexão era tão profunda quanto parecia, que nem toda reciprocidade era sólida, que nem todo entusiasmo era sinal de permanência. Que muitas vezes você se apegou não ao que estava acontecendo, mas ao significado grandioso que decidiu atribuir àquilo. E quando esse significado cai, o que se sente não é apenas tristeza. É um choque entre realidade e imaginação. É o mundo dizendo não para uma história que o seu desejo já havia transformado em quase certeza. O problema de viver preso à fantasia é que ela sempre torna a rejeição maior do que realmente é. Porque se você acreditava que ali estava algo raro, especial, inevitável, então o afastamento parece um colapso total. Mas talvez o que tenha ruído não seja a prova de que você era insuficiente. Talvez tenha ruído apenas a projeção de que aquela situação iria preencher espaços dentro de você que nunca deveriam depender de outra pessoa. Essa é uma verdade difícil de aceitar. Muitos não queriam a pessoa apenas pela pessoa. Queriam o alívio, a confirmação, o pertencimento, a sensação de valor que imaginavam sentir ao serem escolhidos. E, quando isso não acontece, a dor vem carregada de frustração existencial. É por isso que o estoicismo não manda você perguntar apenas o que perdeu. Ele manda perguntar o que estava idealizando, porque o ser humano sofre menos pelo real e mais pelo contraste entre o real e o que desejava que fosse real. E enquanto você não identifica isso, continua acreditando que a rejeição te revelou uma inferioridade. Não revelou, apenas interrompeu uma narrativa que a sua mente já havia tratado como verdade. O que foi ferido não foi necessariamente a sua dignidade. Foi a sua expectativa, foi a sua ficção interior. Foi a esperança de que aquela pessoa, aquela situação ou aquele vínculo
confirmariam algo dentro de você que ainda não estava firmemente construído. Existe um momento de sobriedade que separa os fracos dos maduros. É o momento em que você percebe que uma parte da sua dor veio do fato, mas outra parte veio daquilo que você inventou em torno do fato. Essa percepção não diminui a dor, mas impede que ela te controle. Porque quando você entende que a fantasia amplificou o sofrimento, começa a recuperar a visão. Começa a ver que talvez tenha se apaixonado também pela ideia, pelo potencial, pela expectativa. E isso muda tudo. Você para de transformar a rejeição em prova de indignidade e começa a tratá-la como quebra de ilusão. Essa virada é libertadora. Porque ilusões precisam cair. Quanto antes caem, menos tempo governam a sua vida. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. A rejeição é um terreno perfeito para testar essa verdade. O acontecimento pode ser doloroso, mas o julgamento de que você foi diminuído, humilhado ou tornado menor por causa dele é o que aprofunda o sofrimento. O estoico recusa esse julgamento apressado. Ele olha e diz: isso doeu, mas não me define. Isso contrariou meu desejo, mas não determinou meu valor. Isso desmontou uma expectativa, mas não destruiu minha essência. E com isso, retira da rejeição o poder de se tornar um veredito absoluto sobre a própria identidade. Guarde isto. Nem toda dor aponta para uma verdade. Algumas dores apontam para uma fantasia que precisou morrer, e por mais duro que isso pareça, existe misericórdia nisso, porque quando a fantasia cai, sobra a chance de reconstruir sua percepção com mais realidade, mais lucidez e menos dependência. A rejeição deixa de ser uma sentença contra você e se torna uma limpeza. Ela expulsa da sua mente aquilo que estava ocupando espaço demais sem ter base suficiente. E quando você aprende a ver isso, uma nova força começa a nascer. Não a força de quem nunca idealiza, mas a força de quem já não confunde imaginação com destino. Essa força prepara o terreno para o próximo passo, porque depois que a fantasia cai, resta encarar outro campo ainda mais sensível. A necessidade de recuperar sua imagem dentro da mente de quem te rejeitou. Depois da rejeição, muita gente diz a si mesma que quer seguir em frente, mas no fundo ainda está presa a uma necessidade secreta: recuperar a própria imagem dentro da mente de quem rejeitou. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas e mais humilhantes. Porque em vez de sofrer apenas pela perda do vínculo, a pessoa passa a sofrer pela ideia de ter sido vista como insuficiente, descartável ou facilmente substituível. Ela não quer apenas esquecer o que aconteceu. Quer corrigir a impressão que imagina ter deixado. Quer provar que tinha valor. Quer que o outro reconheça o erro. Quer, de alguma forma, restaurar a própria grandeza nos olhos de quem escolheu se afastar. É aqui que o ego se torna mais perigoso do que a dor. Esse é o quarto truque do estoicismo. Pare de tentar recuperar sua imagem na mente de quem te rejeitou, porque enquanto essa necessidade continuar viva, você ainda estará preso à opinião de alguém que já demonstrou não ser fundamento confiável para a sua paz. Muita gente acredita que superou uma rejeição, mas continua organizando a própria energia em torno da mesma pessoa. Melhora a aparência para ser percebido. Publica coisas para provocar reação. Trabalha em si com a esperança secreta de causar arrependimento. Finge indiferença, esperando impacto. Torna-se uma vitrine ambulante, tentando corrigir um julgamento que talvez nem exista do modo como imagina. Isso não é liberdade. Isso é servidão emocional, com aparência de recuperação. O ego ferido tem horror de imaginar que saiu pequeno da história. Ele suporta melhor a perda do que a sensação de ter sido desvalorizado.
Por isso, muitas reações após a rejeição não nascem do amor, nem da saudade, nem do desejo sincero de reconexão. Nascem da necessidade de restaurar a imagem. A pessoa quer deixar de parecer descartável, quer inverter o jogo, quer mostrar que venceu, quer que o outro perceba o que perdeu. E quanto mais essa necessidade cresce, mais a própria identidade se torna refém de um palco invisível. O indivíduo já não vive para se reconstruir, vive para ser revisto, vive para ser reinterpretado, vive para causar um efeito retroativo na mente de alguém que já não deveria ter acesso ao centro da sua vida interior. Marco Aurélio ensinava a desprezar a escravidão da reputação. Ele sabia que uma mente fraca se deixa governar demais pelo olhar externo. Essa lição se torna ainda mais valiosa depois da rejeição, porque poucas coisas expõem tanto a dependência do olhar alheio quanto a necessidade de corrigir a forma como fomos percebidos. O estoico entende que sua dignidade não pode ficar à mercê da interpretação de ninguém, nem da admiração, nem do desprezo, nem da aproximação, nem do afastamento. O valor de uma alma disciplinada não cresce quando é escolhida e não diminui quando é rejeitada. Essa estabilidade é rara, porque exige que a pessoa abra mão da fantasia de controlar como será lembrada, julgada ou definida pelos outros. Existe algo profundamente cansativo em tentar vencer dentro da cabeça de outra pessoa. Você nunca sabe exatamente o que ela pensa, nunca sabe se ela ainda pensa, nunca sabe se houve algum julgamento tão severo quanto aquele que você imagina. Muitas vezes, a maior prisão não é o olhar do outro, mas a narrativa que você mesmo construiu sobre esse olhar. Você supõe que foi diminuído, ridicularizado, subestimado, e a partir dessa suposição, passa a reagir como alguém que precisa desfazer um dano simbólico. Mas o estoicismo obriga você a voltar à realidade. O que o outro pensa está fora do seu domínio. O que o outro concluiu sobre você está fora do seu domínio. O que está sob seu poder é uma coisa só: não se rebaixar na tentativa de controlar isso. Epicteto foi direto ao dizer que quem busca controlar o que não depende de si se torna inevitavelmente miserável. Tentar recuperar sua imagem dentro da mente de quem te rejeitou é exatamente isso. É desejar domínio sobre uma percepção que nunca foi sua, e o preço desse desejo é alto. Você perde espontaneidade, perde presença, perde paz, perde autenticidade. Tudo passa a ser calculado de modo secreto. Cada silêncio vira estratégia, cada mudança vira mensagem indireta, cada conquista vira recado oculto. E assim, a vida deixa de ser vivida como construção interior e passa a ser usada como instrumento de persuasão emocional. Isso esvazia a alma, porque toda ação que deveria servir ao seu crescimento passa a servir ao seu orgulho ferido. Há pessoas que se tornam mais elegantes, mais disciplinadas, mais produtivas depois de uma rejeição. Mas nem toda evolução é liberdade. Às vezes, é apenas vingança refinada. Às vezes, o corpo melhora, a rotina melhora, a postura melhora, mas a mente continua ajoelhada diante do mesmo tribunal invisível. A pessoa continua perguntando, em silêncio, se agora seria suficiente, se agora seria admirada, se agora seria desejada. Esse tipo de reconstrução não cura, apenas adia a cura. Porque o centro ainda está fora. Ainda existe uma audiência fantasma orientando o modo como se vive. O estoico recusa isso. Ele melhora a si mesmo, sim, mas não como argumento, não como troféu, não como resposta. Ele melhora porque o aperfeiçoamento da própria alma é uma obrigação interna, não uma performance para quem um dia não soube enxergar seu valor. Sêneca lembrava que o homem sábio não mendiga testemunhas para sua virtude.
Essa frase deveria ser gravada na mente de quem foi rejeitado. Você não precisa que a pessoa reconheça sua grandeza para que ela exista. Não precisa que ela perceba o que perdeu para que o seu valor seja real. Não precisa reescrever a memória dela para resgatar sua dignidade. A necessidade de ser entendido, validado ou revisto por quem te rejeitou prolonga a submissão emocional. Enquanto você quiser vencer nessa arena invisível, continuará emocionalmente conectado ao lugar de onde deveria estar, se retirando com firmeza. A verdadeira força aparece quando você aceita que talvez nunca recupere sua imagem dentro daquela mente. Talvez o outro continue pensando pouco. Talvez pense errado. Talvez não pense mais. E nada disso pode ter permissão para corroer sua paz. Esse é um ponto de maturidade raro. É quando você para de tentar parecer grande e começa a se tornar grande em silêncio. Para de administrar impressão e começa a administrar caráter. Para de buscar revisão externa e começa a construir consistência interna. É nesse momento que a rejeição perde um dos seus venenos mais profundos, porque já não consegue te humilhar pela via do ego. Guarde isso com clareza. Nem toda dor depois da rejeição é saudade. Às vezes é orgulho ferido implorando para ser restaurado. E enquanto você não identifica esse impulso, continuará servindo a ele sem perceber. O estoicismo corta essa corrente. Ele ensina que a paz não nasce quando você corrige a percepção do outro. Nasce quando você já não precisa ser corretamente percebido para continuar inteiro. Esse é um salto de poder interior, porque no instante em que você solta a obsessão pela própria imagem, sobra energia para algo muito mais nobre e muito mais transformador. Usar a rejeição como treino real de desapego, até que aquilo que antes te prendia já não tenha mais onde se agarrar dentro de você. A maioria das pessoas acredita que desapego é uma consequência natural do tempo. Pensa que basta esperar, distrair a mente, conhecer novas pessoas, ocupar a rotina e em algum momento a intensidade daquilo vai diminuir por conta própria. Em alguns casos, diminui mesmo. Mas isso não significa que houve crescimento. Muitas vezes houve apenas desgaste emocional. O sentimento enfraqueceu, mas a estrutura interna que produzia dependência continuou intacta. É por isso que tantos repetem o mesmo sofrimento em histórias diferentes. O estoicismo não trata o desapego como um acidente do tempo. Trata como treinamento, trata como disciplina, trata como prática consciente de libertação interior. Esse é o quinto truque. Use a rejeição como treino voluntário de desapego. Não como uma derrota que você precisa suportar até passar, mas como uma oportunidade dura e rara de retirar da sua alma aquilo que nunca deveria ter se tornado indispensável. Isso é muito diferente de fingir que não sente. Isso é muito diferente de reprimir emoções, endurecer o coração ou encenar frieza. O desapego estoico não nasce da negação. Nasce do reconhecimento claro de que sua paz não pode depender da permanência de ninguém, da aprovação de ninguém, da atenção de ninguém. E toda vez que a vida mostra que você ainda estava preso a isso, também está te oferecendo a chance de romper essa dependência com lucidez. Desapegar não é esquecer a pessoa de um dia para o outro. Não é apagar a memória, destruir o afeto ou agir como se nada tivesse existido. Desapegar é retirar a autoridade que aquela presença tinha sobre o seu estado interior. É deixar de conceder ao outro o poder de levantar ou derrubar o seu valor conforme a proximidade, o interesse ou o afastamento. Enquanto isso não acontece, qualquer ausência continua agindo como ameaça. O desapego começa quando você percebe que a dor da rejeição não é apenas dor de perda. É também resistência da mente em aceitar que algo fora do seu controle deixou de corresponder ao que você desejava. E essa resistência, se não for trabalhada, mantém você emocionalmente acorrentado.
Epicteto ensinava que a liberdade pertence àquele que deseja apenas o que depende de si. Essa frase parece severa, mas dentro dela existe uma das formas mais profundas de paz. Porque no momento em que você deixa de exigir estabilidade daquilo que é externo, começa a construir estabilidade naquilo que é seu. O desapego nasce aí, não como frieza, mas como reposicionamento. Você para de fazer da presença do outro uma necessidade para o seu equilíbrio. Para de transformar reciprocidade em condição para dignidade. Para de tratar a tensão como prova de valor. E quando isso começa a acontecer, a rejeição deixa de ser uma força que te arrasta e passa a ser um exercício de fortalecimento interior. Muita gente sofre porque ainda conversa mentalmente com aquilo que deveria estar soltando. O corpo já se afastou, mas a mente continua sentada no mesmo lugar. Continua revisando lembranças, imaginando reencontros, ensaiando falas, tentando reabrir possibilidades. Isso prolonga a prisão. O desapego exige interrupção desse culto interno. Exige disciplina para não alimentar o que ainda acende apego. Exige firmeza para não transformar memória em altar. O estoico entende que tudo o que a mente repete com emoção ganha raízes mais fundas. Por isso vigia os próprios pensamentos. Não porque queira se tornar insensível, mas porque sabe que onde a atenção insiste, a dependência se fortalece. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem precisava constantemente recordar a natureza passageira das coisas. Pessoas mudam, intenções mudam, vínculos mudam, circunstâncias mudam. O apego sofre porque quer congelar o que é instável, quer segurar aquilo que por natureza pode partir, e toda vez que tenta fazer isso, entra em conflito com a realidade. O desapego estoico não é desprezo pelo vínculo, é respeito pela realidade. É reconhecer que o outro é livre para permanecer ou sair, corresponder ou não corresponder, aproximar-se ou recuar. Você pode preferir a permanência, mas não pode exigir que ela obedeça ao seu desejo. E quanto mais cedo aprende isso, menos a vida precisa te ferir para te ensinar. Existe uma dignidade silenciosa em suportar a ausência sem implorar presença. Essa dignidade não nasce do orgulho, nasce da compreensão de que quem implora por continuidade, quando o outro já se retirou, aprofunda a própria humilhação. O desapego é o ponto em que você deixa de negociar migalhas emocionais para manter viva uma possibilidade que já não tem base real. É quando a mente para de dizer talvez e começa a dizer basta, não com amargura, não com ressentimento, mas com consciência. O estoico não se apega ao que está escapando. Observa o movimento e trabalha em si para que nada que parte leve junto sua paz. Sêneca advertia que o homem que depende demais do que ama vive sob ameaça constante. Essa ameaça se revela com brutalidade na rejeição. Quando alguém vai embora e você sente que uma parte essencial de si também está indo, isso mostra que havia confusão entre amor e dependência. O desapego corrige essa confusão. Ele ensina que é possível ter sentido algo verdadeiro sem transformar isso em necessidade absoluta. É possível reconhecer a importância de alguém sem entregar a essa pessoa o governo da própria alma. É possível sofrer com uma perda sem fazer da perda a prova de que a vida perdeu o valor. Essa separação é vital e só amadurece de verdade quando praticada. Treinar desapego significa também aceitar recaídas sem se entregar a elas. Haverá dias em que a lembrança voltará com força, dias em que o ego vai querer resposta, dias em que a carência tentará reinterpretar tudo de modo favorável para manter esperança. Nesses momentos, o estoico não entra em guerra cega contra si mesmo. Observa o impulso e o corrige. Lembra a si mesmo que sentir não obriga a agir.
que recordar não obriga a perseguir, que desejar não obriga a insistir. É assim que se constrói domínio, não eliminando a emoção à força, mas recusando-se a ser arrastado por ela toda vez que ela aparece. Guarde isso com profundidade. O desapego não acontece quando você deixa de sentir. Acontece quando deixa de servir ao que sente. Esse é o treino. Essa é a disciplina. Essa é a vantagem escondida dentro da rejeição. Porque toda vez que a vida arranca de você uma presença a qual sua mente havia se agarrado em excesso, também te chama para um grau mais alto de liberdade. E se você aceitar esse chamado, algo começa a mudar de forma irreversível. A ausência continua existindo, mas já não governa. A memória continua existindo, mas já não domina. A pessoa pode até ter ido embora, mas aquilo que ela controlava dentro de você começa, enfim, a ser devolvido ao lugar certo. E quando isso acontece, você se prepara para o próximo nível de força, que não está apenas em soltar, mas em resistir ao impulso imediato de reagir e piorar tudo. A rejeição quase nunca causa o maior estrago no momento em que acontece. O maior estrago costuma vir logo depois, quando a emoção assume o comando e a pessoa reage sem governo. Esse é um dos campos mais decisivos de todo esse processo, porque muita gente não é destruída pela rejeição em si. É destruída pela forma como responde a ela. Uma mensagem enviada no impulso, uma tentativa de explicar demais, uma cobrança feita na hora errada, uma exposição desnecessária, uma insistência humilhante, um silêncio carregado de teatro, uma reação feita para ferir de volta. Tudo isso nasce do mesmo lugar: a incapacidade de suportar a dor sem transformá-la imediatamente em ação. É exatamente aqui que o estoicismo se torna uma arma de altíssimo nível. Esse é o sexto truque. O seu impulso de reagir é o verdadeiro campo de batalha. Porque quando alguém te rejeita, não é só o coração que se agita. O ego também entra em combustão. Quer fazer alguma coisa, quer restaurar controle, quer corrigir a narrativa, quer reduzir o desconforto, quer interromper a sensação de impotência que a rejeição produz. E por isso, empurra você para movimentos precipitados. Buscar explicação, tentar convencer, mostrar frieza, provocar ciúme, fingir indiferença, cobrar coerência, exigir resposta, fazer a última mensagem perfeita. Mas o estoico sabe de uma coisa que os impulsivos ainda não aprenderam. Nem toda dor pede movimento. Às vezes, a ação mais poderosa é exatamente não obedecer ao primeiro impulso. Epicteto ensinava que entre o acontecimento e a resposta existe um espaço em que a liberdade pode nascer. Essa ideia parece simples, mas separa homens governados de homens governantes. Quando você é rejeitado, o acontecimento é externo. O impulso é interno. O desastre começa quando o impulso é tratado como ordem. A maioria nem percebe isso. Sente vontade e já age. Sente angústia e já escreve. Sente ausência e já procura. Sente humilhação e já tenta inverter o jogo. Mas o impulso não é comando, é teste. E quem não entende isso se torna escravo do próprio estado emocional. Cada emoção vira uma coleira puxando para um comportamento que quase sempre agrava o que já está difícil. A mente ferida odeia o vazio, quer preenchê-lo depressa. É por isso que tanta gente reage mal depois da rejeição. Não suporta a incerteza, o silêncio, a ausência de fechamento, a sensação de ter perdido posição dentro da vida do outro. Então, age para não sentir, age para anestesiar, age para reduzir o desconforto de estar sem controle. O problema é que quase toda ação feita para aliviar a dor imediata cobra um preço alto depois. A mensagem impulsiva traz arrependimento. A insistência gera vergonha. A tentativa de manipular a percepção do outro aprofunda a dependência.
A explosão emocional entrega mais poder ainda à situação. E o que poderia ter sido uma dor limpa se transforma em uma sequência de atos que corroem a própria dignidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que a mente deve permanecer senhora de si e não serva de suas perturbações. Essa lição vale ouro aqui, porque a rejeição cria perturbação, embaralha o pensamento, exagera significados, acende urgências artificiais. E se você não tiver um princípio forte dentro de si, vai interpretar qualquer vontade intensa como algo que precisa ser executado. O estoico faz o contrário, desacelera por dentro, observa a onda sem entrar nela imediatamente, entende que a emoção quer resolver rápido o que só a lucidez pode atravessar com firmeza. Por isso, quando o impulso aparece, ele não pergunta apenas o que está sentindo, pergunta o que esse sentimento quer fazê-lo fazer. E essa pergunta já devolve parte do comando. Muita gente acha que autocontrole é frieza, quando na verdade é inteligência aplicada ao momento de maior vulnerabilidade. O homem fraco reage para se livrar da tensão. O homem forte suporta a tensão até enxergar claramente. Essa diferença muda destinos, porque boa parte das humilhações depois da rejeição nasce da incapacidade de esperar a poeira emocional baixar. A pessoa quer resolver tudo no auge da perturbação. Quer clareza quando ainda está dominada por carência. Quer diálogo quando ainda está contaminada por orgulho ferido. Quer encerrar com dignidade enquanto ainda está internamente ajoelhada diante da aprovação alheia. Isso quase nunca termina bem. O estoico entende que, antes de qualquer movimento externo, é preciso recuperar ordem interna. Sêneca alertava que nenhuma tempestade deve encontrar a mente despreparada. A rejeição é exatamente esse tipo de tempestade. Ela testa se você tem estrutura ou apenas aparência de estrutura. Porque no momento em que o impulso cresce, toda a sua filosofia deixa de ser teoria e passa a ser provação. É fácil falar de equilíbrio quando tudo está calmo. Difícil é manter compostura quando o ego foi atingido. Quando o silêncio do outro parece um insulto, quando a ausência parece esmagar o peito. É aí que se revela a qualidade real da sua disciplina. E é aí também que se constrói uma forma rara de poder. O poder de não piorar a própria dor com ações impulsivas. Existe uma grandeza silenciosa em não se mover no ritmo do próprio desespero. Essa grandeza não produz espetáculo, não impressiona por fora, mas por dentro muda a estrutura da alma. Porque toda vez que você interrompe um impulso destrutivo, ensina a si mesmo que sentir intensamente não significa perder comando. Ensina que desconforto não é emergência. Ensina que urgência emocional não equivale à necessidade real. Essa é uma das lições mais valiosas do estoicismo moderno. O impulso grita. A sabedoria observa. O impulso exige reação. A lucidez exige pausa. O impulso quer alívio. A disciplina quer verdade. E a verdade, quase sempre, pede que você não faça nada até voltar a ser maior do que aquilo que está sentindo. Isso não significa passividade cega. Não significa nunca falar, nunca agir, nunca se posicionar. Significa agir a partir de uma mente limpa e não de uma mente incendiada. Há uma diferença imensa entre uma atitude tomada com presença e uma atitude tomada sob compulsão emocional. O estoico espera esse ponto de clareza. Se tiver que falar, falará sem implorar. Se tiver que encerrar, encerrará sem teatro. Se tiver que se afastar, afastar-se-á sem necessidade de ferir. Mas tudo isso só acontece com dignidade quando o impulso já não está no volante. Enquanto estiver, qualquer movimento será contaminado pela necessidade de aliviar o ego. Guarde isso como princípio.
Nem toda vontade merece obediência, nem toda urgência merece resposta, nem toda emoção merece ação. Quando alguém te rejeita, o primeiro domínio que você precisa recuperar não é sobre a situação, não é sobre o outro, não é sobre a narrativa, é sobre o seu próximo movimento. Porque é ali que a sua liberdade está sendo testada. E quem vence esse teste já começa a se tornar perigoso de um jeito diferente. Não perigoso para os outros, perigoso para tudo aquilo que antes o manipulava. A partir daí, a rejeição deixa de conduzir sua conduta. E quando isso acontece, você já está pronto para entrar em um estágio ainda mais elevado, que é reconstruir valor em silêncio, sem transformar seu crescimento em espetáculo para quem um dia não soube permanecer. Depois da rejeição, muitas pessoas entram em um movimento que parece crescimento, mas ainda é prisão. Começam a mudar a rotina, cuidar mais da aparência, trabalhar mais, treinar mais, estudar mais, se mostrar mais fortes, mais calmas, mais elevadas. Por fora, tudo parece evolução, mas por dentro, a pergunta continua a mesma. Agora eu seria suficiente. Agora eu seria escolhido. Agora eu despertaria arrependimento. É aqui que o estoicismo faz uma distinção brutal, que quase ninguém tem coragem de encarar. Nem toda melhora é libertação. Às vezes, é apenas performance. Às vezes, você não está se reconstruindo, está se exibindo para uma audiência invisível que ainda vive dentro da sua cabeça. Esse é o 7º truque. Reconstrua seu valor em privado, não em performance. Porque quando o crescimento vira mensagem indireta para quem te rejeitou, ele continua servindo ao mesmo centro doentio de antes. A diferença é que agora o apego veste disciplina, postura e produtividade. Mas a motivação continua contaminada. O outro ainda está no comando, só que de uma forma mais sofisticada. Em vez de você correr atrás abertamente, passa a correr atrás por meios mais refinados. Quer ser notado sem pedir, quer ser admirado sem confessar, quer provar sem parecer que está provando. Só que a alma sabe. E enquanto ela souber que está vivendo para causar efeito, ainda não estará livre. Marco Aurélio jamais trataria o autodesenvolvimento como espetáculo. Para ele, o trabalho interior era uma exigência de caráter, não um anúncio para os olhos alheios. Esse é o ponto que separa a disciplina estoica da vaidade ferida. O homem disciplinado se aperfeiçoa porque considera isso sua obrigação diante da própria consciência, não porque deseja se tornar um argumento ambulante contra a rejeição, não porque quer ser visto como perda imperdoável, não porque quer construir uma versão de si que funcione como vingança elegante. Tudo isso ainda é dependência, ainda é o outro servindo de eixo. Ainda é sua evolução gravitando em torno da ausência que te feriu. Existe um tipo de esforço que fortalece o corpo, mas enfraquece a alma. É o esforço motivado por comparação silenciosa, por revanche emocional, por necessidade de reverter um veredito imaginário. A pessoa se torna mais disciplinada, mas não mais livre, mais eficiente, mas não mais inteira. Mais impressionante, mas não mais pacificada. E o problema disso é profundo, porque com o tempo o indivíduo começa a confundir reconhecimento externo com superação interna. Acha que venceu só porque parece melhor. Acha que amadureceu só porque agora chama a atenção de outro modo. Mas, se ainda depende de ser visto, desejado ou validado para sentir que recuperou valor, então o núcleo da escravidão continua intacto. Sêneca ensinava que a virtude não precisa de plateia. Essa frase é quase um golpe no orgulho de quem foi rejeitado, porque o ego quer testemunhas, quer que alguém veja, quer que alguém admita, quer que o mundo reconheça a diferença entre quem você era e quem se tornou. Só que a verdadeira reconstrução acontece em outro lugar. Acontece quando você se torna mais forte sem precisar que ninguém confirme isso.
quando organiza a mente sem publicar a ordem, quando disciplina o corpo sem transformá-lo em recado, quando expande a consciência sem secretamente desejar que alguém perceba sua ausência como erro. Esse crescimento é raro porque não oferece gratificação imediata ao ego, mas é exatamente por isso que cura. Epicteto alertava contra a necessidade de parecer em vez de ser. E poucas situações tornam essa lição tão necessária quanto a rejeição, porque depois de ser ferido, o ser humano sente uma tentação enorme de reconstruir a própria imagem antes de reconstruir a própria estrutura. Quer parecer acima da dor antes de realmente compreender a dor. Quer parecer superior antes de adquirir domínio real sobre si mesmo. Quer parecer resolvido antes de fato se tornar estável. O estoico recusa essa inversão. Entende que toda aparência sem base interna é apenas decoração sobre ruína, e ruínas enfeitadas continuam ruínas. Reconstruir valor em privado significa fazer o trabalho que ninguém aplaude. Significa dormir melhor, pensar melhor, vigiar pensamentos, reorganizar prioridades, cultivar silêncio interno, corrigir hábitos, fortalecer princípios, reduzir impulsividade, abandonar fantasias, restaurar dignidade. Tudo isso sem transformar a própria vida em uma vitrine estratégica. Esse é um caminho menos excitante para o ego, mas infinitamente mais poderoso para a alma. Porque, a cada passo dado longe da necessidade de ser visto, você devolve a si mesmo um pedaço da liberdade que antes estava na mão de fatores externos. Há algo profundamente limpo quando o crescimento deixa de ser resposta e passa a ser destino. Quando você já não melhora para provar, mas porque reconheceu que se negligenciou por tempo demais. Quando já não evolui para impressionar, mas para se alinhar. Quando o foco sai do impacto que isso terá na mente de quem te rejeitou e volta para a pergunta realmente importante. Que tipo de homem eu devo me tornar, ainda que ninguém esteja olhando? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o crescimento da esfera do teatro e o coloca na esfera do dever. E no estoicismo, dever vale mais do que espetáculo. O homem fraco quer resultados visíveis. O homem maduro quer fundamento. Um quer vencer a narrativa. O outro quer corrigir a alma. Um quer ser visto como extraordinário. O outro quer se tornar confiável diante da própria consciência. E essa diferença, embora invisível para muitos, define a profundidade da transformação. Porque quando você constrói sua disciplina sem plateia, sem indireta, sem sede de reconhecimento, está erguendo algo que não depende de retorno emocional para permanecer. Isso é força real. Isso é estrutura. Isso é o tipo de valor que rejeição nenhuma consegue tocar, porque já não está apoiado em comparação, aprovação ou efeito. Guarde isso com clareza. Crescer para ser notado ainda é uma forma de pedir permissão para existir. Crescer em silêncio é recuperar a posse de si mesmo. E quando essa recuperação acontece, uma mudança séria começa a tomar forma. Você já não precisa parecer um prêmio para se sentir valioso. Já não precisa ser observado para manter disciplina. Já não precisa construir uma vitrine para sustentar a dignidade. Seu valor começa a morar onde sempre deveria ter morado, na consistência daquilo que você é quando ninguém está assistindo. É desse lugar que nasce o próximo passo, talvez um dos mais decisivos de todos. Porque depois de reconstruir valor em silêncio, você precisa aprender a não deixar a rejeição te empurrar para o pior erro possível, diminuir seus padrões só para nunca mais sentir essa dor outra vez. Depois de ser rejeitada, a mente humana tende a fazer um acordo silencioso com o medo. Um acordo perigoso, quase sempre invisível, mas profundamente destrutivo. Ela começa a pensar que sentir menos é mais seguro do que sentir com verdade, que exigir menos evita decepções,
que aceitar qualquer migalha é melhor do que correr o risco de perder de novo. E assim, pouco a pouco, aquilo que deveria se tornar uma lição se transforma em empobrecimento interior. A dor não amadurece a pessoa, apenas a torna mais defensiva, mais carente, mais tolerante ao que antes jamais deveria aceitar. Esse é um dos efeitos mais tristes da rejeição mal interpretada. Ela não só fere, ela rebaixa critérios. E quando isso acontece, o ser humano deixa de procurar aquilo que tem valor e começa a se contentar com o que apenas o impede de se sentir sozinho. Esse é o 8º truque do estoicismo. Deixe a rejeição refinar seus padrões, não reduzi-los. Porque se a dor te ensinou a aceitar menos, então ela venceu. Se te ensinou a tolerar desrespeito, incoerência, frieza, ambiguidade, presença instável ou afeto raso apenas para evitar nova perda, então você não aprendeu. Você apenas se encurvou. E o estoicismo não existe para curvar a alma diante do medo, existe para torná-la mais clara, mais sóbria, mais exigente consigo mesma e com aquilo que admite na própria vida. A rejeição deveria aumentar sua lucidez, não sua fome por qualquer resto de validação. Muita gente, depois de sofrer, começa a chamar de maturidade aquilo que, na verdade, é resignação fraca. Diz que agora não espera muito de ninguém, que aprendeu a não se entregar, que já não cria expectativas, que aceita o que vier. Mas, por trás desse discurso, muitas vezes existe apenas medo de voltar a sentir dor. O coração não ficou sábio, ficou acuado. A pessoa não elevou a consciência. Apenas reduziu o nível daquilo que considera aceitável para não enfrentar novamente a angústia da perda. E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais medo de rejeição, mais tolerância ao pouco. Quanto mais tolerância ao pouco, mais convivência com relações pobres, confusas e insuficientes. Quanto mais convivência com o insuficiente, mais a própria alma se acostuma à escassez emocional. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a vida boa depende de princípios retos, não de conveniências emocionais. Essa lição se torna decisiva aqui, porque quem foi rejeitado corre o risco de trocar princípios por alívio. Em vez de perguntar o que é digno, passa a perguntar o que machuca menos. Em vez de perguntar o que é coerente com seu valor, passa a perguntar o que evita abandono. E essa troca corrói a estrutura moral da pessoa. Ela começa a aceitar ambiguidades que antes a incomodavam, começa a justificar ausências, começa a se adaptar a migalhas para não encarar o vazio. Mas o estoico entende que paz comprada com rebaixamento de padrão não é paz, é anestesia. E toda anestesia prolongada cobra caro da alma. Sêneca dizia que nada é tão humilhante quanto se tornar menor para caber naquilo que não te honra. Essa ideia deveria ser suficiente para despertar qualquer mente que tenha sido enfraquecida pela rejeição. Porque uma das tentações mais perigosas depois da dor é flexibilizar demais seus critérios, apenas para não se sentir de fora outra vez. Aceitar menos presença, menos clareza, menos respeito, menos reciprocidade, dizer a si mesmo que não precisa de tanto, fingir que pequenas incoerências não importam, chamar de liberdade aquilo que, no fundo, é carência tentando negociar o mínimo para continuar recebendo algum tipo de atenção. O problema é que, toda vez que você se trai para evitar ser deixado, ensina à sua própria consciência que a solidão te assusta mais do que a perda da dignidade. O estoicismo exige outra postura. Diz que a dor deve te tornar mais criterioso, não mais fácil de comprar. Mais capaz de discernir, não mais desesperado por conexão, mais atento à qualidade dos vínculos, não mais faminto por qualquer vínculo. Quando a rejeição é bem usada, ela limpa a visão.
Mostra onde você romantizou o pouco. Mostra onde aceitou sinais contraditórios. Mostra onde confundiu intensidade com solidez. Mostra onde projetou profundidade sobre algo que nunca teve estrutura real. E essa limpeza tem uma função nobre. Não te endurecer por amargura, mas te fortalecer por discernimento. Não te transformar em alguém inacessível por trauma, mas em alguém seletivo por consciência. Epicteto ensinava que o homem livre não se curva ao que o degrada. Depois da rejeição, essa frase deve se tornar quase um juramento interior, porque o medo de perder de novo pode te empurrar exatamente para aquilo que te degrada. Pode fazer você aceitar uma presença instável só porque ela é melhor do que nenhuma. Pode fazer você romantizar pequenos gestos para compensar grandes ausências. Pode fazer você chamar de suficiente algo que, no fundo, te mantém inquieto, inseguro e dependente. O homem livre recusa isso. Prefere o desconforto da solidão limpa à falsa paz de uma companhia que exige autotraição. Entende que padrão não é arrogância, é respeito por si. Existe uma diferença profunda entre endurecer e refinar. Endurecer é fechar o coração por medo. Refinar é abrir os olhos por sabedoria. Endurecer faz você rejeitar tudo. Refinar faz você selecionar melhor. Endurecer nasce da ferida. Refinar nasce da compreensão. O estoico não escolhe o gelo, escolhe a clareza. Não se torna inalcançável por trauma, mas mais consciente do que merece espaço dentro da sua vida. E quando essa consciência amadurece, a rejeição para de ser um acontecimento humilhante e se transforma em triagem. Ela deixa de parecer prova da sua insuficiência e passa a ser filtro. Filtro do que não tinha consistência. Filtro do que não sustentaria a profundidade que sua alma exige. Filtro do que nunca deveria ter recebido tanto poder sobre você. Guarde isso com firmeza. Rejeição não deve te ensinar a aceitar menos. Deve te ensinar a enxergar melhor. Deve te ensinar a sair mais cedo de incoerências. Deve te ensinar a não construir castelos emocionais sobre sinais frágeis. Deve te ensinar que carência não é critério. E, acima de tudo, deve te ensinar que o medo de ser rejeitado outra vez não pode se tornar o arquiteto dos seus vínculos futuros. Quando a dor refina seus padrões, ela te fortalece. Quando reduz seus padrões, ela te rebaixa. E o estoico escolhe fortalecimento. A partir daqui, o caminho se torna ainda mais alto. Porque depois que você aprende a não diminuir seus critérios por medo, resta alcançar a forma mais rara de maturidade diante da rejeição. Não apenas suportá-la, não apenas aprender com ela, mas se tornar alguém que já não pode ser definido por ela. Esse é o ponto em que a dor deixa de ser protagonista e a soberania interior toma o seu lugar. Existe um nível de força que quase ninguém alcança, porque quase todo mundo para antes. A maioria aprende a suportar a rejeição, a esconder a dor, a se distrair, a seguir em frente de algum modo. Alguns até amadurecem, refinam padrões, controlam impulsos, silenciam o ego e reorganizam a própria vida. Mas, ainda assim, continuam carregando, em algum lugar oculto da mente, a marca da rejeição, como se ela tivesse o poder de dizer algo definitivo sobre quem são. É exatamente aqui que o estoicismo exige o passo mais alto de todos. Não basta sobreviver à rejeição, não basta reagir melhor, não basta transformar a dor em disciplina. É preciso chegar ao ponto em que a rejeição já não pode definir sua identidade, seu valor, nem sua direção. Esse é o nono truque. Torne-se alguém que a rejeição não pode definir. Essa frase parece simples, mas dentro dela existe uma das mais difíceis formas de soberania interior. Porque para chegar a esse ponto, você precisa romper com a ideia de que os acontecimentos externos têm autoridade para escrever verdades internas sobre você. Alguém pode se afastar.
Alguém pode não te escolher. Alguém pode não reconhecer o que você oferece. Alguém pode sair sem maturidade, sem coerência, sem profundidade. Tudo isso pode acontecer. Mas nada disso por si só tem o direito de decidir quem você é. O erro de quase todos é transformar uma experiência em identidade, sofrer um abandono e concluir que são indignos, receber frieza e concluir que valem pouco, não serem escolhidos e concluir que são menores. O estoico recusa essa fraude mental. Marco Aurélio passava boa parte de sua disciplina interior lembrando a si mesmo de algo essencial. O ser humano perde a paz quando se confunde com aquilo que lhe acontece. Esse ensinamento ganha uma força quase cirúrgica diante da rejeição, porque a pessoa rejeitada tende a colar o fato à própria essência. Em vez de dizer "isso aconteceu comigo", começa a viver como se isso revelasse o que ela é. E essa confusão gera destruição silenciosa. O acontecimento deixa de ser um evento doloroso e passa a ser um espelho distorcido, no qual a pessoa vai se olhando até acreditar na imagem falsa que o sofrimento fabricou. A soberania começa quando você rompe esse feitiço. Quando olha para a rejeição e diz: "Isso me atingiu, mas não me descreve. Isso me doeu, mas não me define. Isso contrariou um desejo, mas não reescreve o meu valor." Epicteto ensinava que nenhuma pessoa pode te ferir em essência sem a sua participação interior. Essa ideia não significa que os atos alheios não machucam. Significa que a interpretação final do que aquilo representa sobre você ainda está nas suas mãos. E é aqui que a liberdade mais séria se constrói. Você não escolhe sempre o que recebe do mundo, mas escolhe o que deixa se tornar verdade dentro da sua mente. Se alguém te rejeita e você transforma isso em condenação pessoal, participou da própria queda. Se alguém te rejeita e você usa isso como ocasião para mais lucidez, mais caráter, mais discernimento e mais governo interior, então transformou uma perda em refinamento. O acontecimento pode ter sido o mesmo. O destino interno foi completamente diferente. A maioria vive à mercê de avaliações externas porque nunca consolidou um centro próprio. Então qualquer rejeição vira terremoto. Qualquer recuo vira sentença. Qualquer silêncio vira humilhação. O indivíduo se torna leve demais diante do vento dos outros. Basta uma mudança no olhar alheio para toda a sua autoestima perder forma. O estoicismo existe para destruir essa fragilidade. Ele não quer te tornar indiferente ao mundo. Quer te tornar sólido no meio dele. Quer te ensinar a conviver com perdas, recusas, desencontros e ausências, sem entregar sua estrutura para cada variação da realidade. Porque um homem sem centro próprio será sempre governado por quem entra e sai da sua vida. Já um homem com centro próprio pode sofrer, mas não se dispersa. Pode sentir o golpe, mas não muda de natureza por causa dele. Sêneca entendia que a maior escravidão é viver dependente daquilo que não se domina. A rejeição só se torna absoluta quando encontra dentro de você um vazio que ainda implora para ser preenchido por aprovação. Quando esse vazio começa a ser enfrentado com coragem, algo muito importante acontece. A rejeição perde sua autoridade simbólica. Continua sendo desagradável, continua podendo ferir, continua sendo uma experiência dura, mas já não tem a força de produzir colapso identitário. Já não consegue te convencer de que perdeu valor. Já não te arrasta para a necessidade de se provar, se explicar ou se reconstruir como resposta. Você começa a viver de um lugar mais alto. Um lugar onde o valor não depende de ser escolhido, mas de ser coerente com aquilo que sabe que deve ser. Tornar-se alguém que a rejeição não pode definir não significa se tornar incapaz de amar. Não significa endurecer a ponto de nunca mais se abrir. Não significa virar pedra. Significa apenas que sua abertura não virá mais acompanhada de servidão. Você poderá sentir sem se perder.
Poderá desejar sem se ajoelhar. Poderá se entregar sem terceirizar identidade. Poderá ser recusado sem concluir que foi diminuído. Essa é uma forma muito rara de maturidade, porque a maioria só conhece dois extremos, ou dependência emocional, ou distanciamento frio. O estoicismo oferece um caminho mais elevado, presença sem apego, afeto sem escravidão, profundidade sem desgoverno, entrega sem abandono de si. Existe um momento decisivo na vida de toda pessoa madura, o momento em que ela percebe que já não precisa vencer a rejeição para se sentir inteira. Basta não obedecê-la. Basta não transformar sua dor em narrativa de inferioridade. Basta não permitir que a ausência do outro crie ausência de si. Esse momento muda tudo, porque pela primeira vez você entende que sua paz não virá da volta de ninguém, da validação de ninguém, do arrependimento de ninguém, da explicação de ninguém. Sua paz virá da reconquista da própria autoridade interior. E uma vez que essa autoridade é recuperada, a rejeição passa a bater em uma estrutura completamente diferente daquela que encontrou antes. Guarde isso como conclusão do caminho. O objetivo do estoicismo diante da rejeição não é te ensinar a parecer forte, é te tornar inabalável no lugar certo. Não no rosto, mas na raiz. Não na imagem, mas na consciência. Não na aparência, mas na estrutura. Quando você chega a esse ponto, algo silencioso e poderoso se estabelece. O mundo continua podendo te contrariar, mas já não pode te definir. Pessoas continuam podendo entrar e sair, mas já não carregam consigo o direito de decidir quem você é. A rejeição continua existindo como parte da vida, mas deixa de existir como juiz da sua identidade. Esse é o verdadeiro uso da dor a seu favor. Transformá-la em passagem para um nível de soberania que antes você ainda não possuía. Quando alguém te rejeita, a primeira sensação é a de perda. Perda da presença, da expectativa, da possibilidade, da história que sua mente já havia começado a construir. Mas se você observou com profundidade tudo o que foi dito até aqui, já percebeu que a verdadeira batalha nunca foi apenas sobre a pessoa que se afastou. A verdadeira batalha sempre foi sobre o que essa rejeição revelou dentro de você. Revelou onde havia dependência, revelou onde havia fantasia, revelou onde o ego ainda precisava ser restaurado pelo olhar alheio, revelou onde a sua paz ainda estava apoiada em algo que não te pertencia. E por mais dura que essa descoberta seja, ela carrega uma oportunidade que poucos aproveitam. A oportunidade de se reconstruir em um lugar onde a aceitação de ninguém seja mais necessária para que você continue inteiro. A maioria das pessoas não usa a rejeição para amadurecer, usa para se diminuir. Passa a se questionar mais do que deveria, a se comparar mais do que deveria, a se explicar mais do que deveria, a correr atrás mais do que deveria. E assim, transforma uma dor que poderia purificar em uma prisão que desgasta. O estoicismo propõe exatamente o contrário. Ele não te pede para negar a dor, não te pede para virar pedra, não te pede para fingir que nada aconteceu. Ele te pede algo muito mais difícil e muito mais nobre. Que você use a dor como revelação, que veja com honestidade onde ainda estava emocionalmente escravo, que reconheça onde ainda precisava ser escolhido para se sentir valioso. E a partir dessa consciência, retire de dentro da sua alma tudo aquilo que estava dando aos outros um poder que nunca deveria ter sido concedido. Marco Aurélio sabia que um homem pode perder muitas coisas sem perder a si mesmo. Pode perder apoio, companhia, reconhecimento, conforto, proximidade. Pode ser mal interpretado, ignorado, deixado de lado, recusado. E ainda assim, permanecer em ordem. Essa é a grande meta. Não viver em um mundo onde ninguém te contraria,
mas se tornar alguém que já não desaba cada vez que o mundo se recusa a atender seus desejos. Porque a verdadeira força não nasce do controle sobre os outros, nasce do governo sobre si. E quando essa força começa a existir dentro de você, algo muda de maneira definitiva. A rejeição deixa de ser humilhação e passa a ser separação. Deixa de ser sentença e passa a ser aprendizado. Deixa de ser um golpe na identidade e passa a ser um teste de estrutura. Talvez alguém tenha ido embora. Talvez alguém não tenha te reconhecido. Talvez alguém tenha sido incapaz de enxergar a profundidade, a lealdade, a força ou a verdade que existia em você. Mas nada disso autoriza você a ir embora de si mesmo. Nada disso justifica transformar a dor em autodesprezo. Nada disso exige que você se torne menor, mais carente, mais permissivo, mais impulsivo ou mais vazio. Pelo contrário, esse pode ser exatamente o momento em que você decide voltar para dentro com mais respeito do que nunca. O momento em que deixa de mendigar validação e começa a construir presença. O momento em que para de se medir pelo interesse alheio e começa a se medir pela firmeza do próprio caráter. O momento em que entende, de uma vez por todas, que quem não foi capaz de ficar não pode continuar tendo acesso ao centro da sua paz. A lição final é simples, mas exige coragem. A rejeição só tem o poder de te destruir quando encontra dentro de você algo que ainda implora para ser confirmado por fora. Quando esse lugar é curado, a dor não desaparece da vida, mas perde o poder de te governar. Você sente, mas não se entrega. Você sofre, mas não se abandona. Você percebe a perda, mas não transforma essa perda em prova de inferioridade. E essa postura muda tudo, porque, a partir daí, ninguém mais consegue te humilhar com ausência. Ninguém mais consegue te controlar com frieza. Ninguém mais consegue reduzir sua identidade à decisão momentânea de não permanecer. Use isso como princípio para a vida. Nem toda porta fechada é fracasso. Nem toda rejeição é desvalor. Nem todo afastamento é perda real. Às vezes, o que dói tanto no início é exatamente o que abre espaço para uma versão sua mais lúcida, mais disciplinada, mais silenciosa e muito mais forte. Uma versão que já não confunde amor com dependência. Uma versão que já não negocia dignidade por atenção. Uma versão que já não precisa ser escolhida para se sentir inteira. E quando você chega a esse ponto, a rejeição deixa de ser fim. Ela se torna corte, corte da ilusão, corte do apego, corte da fraqueza que ainda colocava sua alma nas mãos de quem nunca soube carregá-la. Se alguém te rejeitar, não use isso para provar seu valor a quem foi embora. Use isso para nunca mais esquecer onde o seu valor deve morar.